dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que nós hoje vamos trabalhar o assunto acentuação gráfica. Caramba, o que é isso, Sidney? Vamos lá. Você provavelmente já estudou em algum momento, só que, com certeza, isso te trouxe algum tipo de trauma. Afinal de contas, você pegou lá na escola ou então em alguma gramática e viu que eram várias regras de acentuação. Aí nesse momento você com certeza ficou bolado. Talvez nem tenha estudado até o final, deixou de lado e foi estudar outras paradas mais importantes segundo a sua visão. E no final das contas, quando isso cai na prova, você tenta fazer no feeling, chuta, ou então você realmente se colocou à prova e caiu para dentro para poder estudar, mas viu que era muita coisa, viu que eram muitas regras, e sempre, toda vez que te perguntaram, você falava assim: realmente, eu aprendi, mas foi a custo de muito esforço. É um assunto puxado, é um assunto chato. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar um quadro básico para acentuação, para que isso venha a facilitar a sua vida. Aí, você que nunca conseguiu estudar isso, agora vai ter uma facilidade tremenda. Então vamos lá. Quando a gente fala de acentuação gráfica, a primeira coisa que a gente tem de definir é que a gente trabalha uma acentuação tônica. O que é isso? A gente vai trabalhar uma sílaba mais forte. É a chamada sílaba tônica. E como é isso, Sidney? O que é a sílaba mais forte? É aquela sílaba que na hora que a gente pronuncia a palavra, na hora da prosódia, a gente acaba professando de forma mais forte. Então é isso que a gente chama de sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, aquela que a gente na hora da pronúncia acaba dando uma ênfase, beleza? Aí diante disso, diante da sílaba tônica, diante da acentuação gráfica, a gente tem de definir o posicionamento desta sílaba. Há três possibilidades. Aí por isso a gente trabalha as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. O que é uma proparoxítona? É quando a palavra tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. O que é uma paroxítona? É quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba. E o que é uma oxítona? É quando a sílaba tônica está na última sílaba. Detalhe, eu já tenho de ser esperto, porque para a palavra ser uma oxítona, ela tem de ter o quê? Duas sílabas e a sílaba tônica estar na última sílaba. Porque se ela só tiver uma sílaba, a gente já sabe que vamos chamar de monossílabos tônicos. Tranquilo? Então vamos lá. Só a título de exemplificação, observem aqui, ó, oxítonas. A última sílaba é a tônica. Então, exemplos: urubu, motel, marajá. Reparem que na hora da pronúncia, de forma mais aguçada, você vai perceber que realmente a pronúncia da última sílaba ficará mais forte. Aqui, ó, urubu, motel, marajá. Então, realmente, a oxítona tem a sílaba tônica na última sílaba. Agora aqui, paroxítonas, em que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Reparem, cigarro, janela, lápis. Então, realmente, a sílaba que a gente proferiu com mais força sempre esteve na penúltima sílaba. Já nas proparoxítonas, a gente já sabe que a sílaba tônica estará na antepenúltima sílaba. Exemplos aqui, ó: gramática, tóxico, né, cara? Tóxico não, ó, tóxico, é isso mesmo, né? Quase que sai um tóxico, olha que feio que ia ser. Semântica. Então a sílaba tônica sempre na antepenúltima sílaba. Agora, a gente estuda isso com casos específicos de acentuação, depois para poder detalhar como é que funciona a sua terminação e por aí vai. Mas eu vou traçar um perfil básico. Aí depois a gente vai revisar ainda assim com aquilo que aparece na gramática. Mas acompanha aqui comigo um perfil básico. Então vamos lá. É muito importante a gente saber o processo da proparoxítona, o processo da paroxítona
e o processo da oxítona. Aí, meu companheiro, você provavelmente já dominou isso na época que você estava no seu ensino fundamental. Afinal de contas, é o momento que a gente mais estuda, no primeiro segmento do ensino fundamental e também naquelas séries iniciais que antigamente a gente chamava de CA, né, que era a classe de alfabetização, que hoje em dia é o primeiro ano do ensino fundamental. Então, primeiro segmento do ensino fundamental, a criança ainda precisa aprender a pronunciar algumas palavras que não fazem parte do seu vocabulário, e é para isso que serve o processo de acentuação, para definir a forma correta daquele companheiro ali aprender a falar. Então acompanha aqui comigo. Você vai lembrar qual é a regra básica da proparoxítona. Todo mundo vai lembrar, todas são acentuadas. Então aqui não tem o que ficar gravando. É uma proparoxítona? Então todas são acentuadas. Por isso que nos exemplos, gramática, tóxico, eu não lembro o outro. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Semântica, eu não ia lembrar mesmo. Então olha só, todos esses exemplos são proparoxítonas, porque a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba e quando isso acontece, a gente acentua. Se a pronúncia é fechada, a gente bota um acento circunflexo. Se a pronúncia é aberta, a gente bota um acento agudo. Então vem aqui comigo. Agora, onde é que o bicho vai pegar? Vai pegar aqui, ó, entre a oxítona e a paroxítona, porque se você lembrar, você vai perceber que são várias regrinhas. Só que a gente vai traçar um perfil. Porque a paroxítona e a oxítona, elas são confluentes. O que isso significa? Que o que acontece em uma, obviamente, não vai acontecer na outra e vice-versa. Aí, com certeza, quando você estava no ensino fundamental, o professor, para poder falar de sílaba tônica, ele falou das vogais. Afinal de contas, só existe sílaba se existir uma vogal. Então, ele falou do A, do E, do I, do O e do U. E aí, dependendo do professor, ele deve ter dividido essas vogais em semivogais e vogais, ou então nas verdadeiras vogais e nas falsas vogais. Então, ó, verdadeiras vogais, ou então falsas vogais, ou então semivogais. Aí, quem eram as vogais? As verdadeiras, né? Era o A, o E e o U. O I e o U, dependendo do professor, era a semivogal ou então as falsas vogais. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vai botar o A, o E e o U, mais a terminação em e os seus plurais para que seja um elemento básico da acentuação. Então, as, es, os, ens. E aí o que isso vai significar? Se for uma oxítona terminada em a, e, o, em, ela simplesmente tem acento. Exemplos: sofá, café, cipó, também, parabéns e por aí vai. Agora, se o que acontece em uma não acontece na outra, obviamente as paroxítonas terminadas em a, e, o, em, elas simplesmente não têm acento. Exemplos: bola, moleque, bolo, item e por aí vai. Aí você vai pensar assim: ué, Sidney, então praticamente não cai paroxítona na prova? Praticamente a gente não tem palavras paroxítonas acentuadas? Não, muito pelo contrário. Acaba tendo muita palavra paroxítona acentuada e, consequentemente, muita palavra paroxítona na prova. Porque elas não vão receber o acento nestas terminações a, e, o, em e os plurais, é claro, as, es, os, ens. Mas em qualquer outro tipo de terminação, haverá acento. Então vamos lá. A gente pega aqui a palavra útil. Reparem, a palavra útil, ela é uma paroxítona. Só que ela é uma paroxítona terminada em L. E aí veja comigo. L está aqui, ó, no nosso quadrinho básico, no nosso perfil básico.
Não, então não está. Então, é uma paroxítona terminada em L. Aí, como eu disse a vocês, não vai ter acento nestas terminações do nosso quadrinho básico, mas em qualquer outro tipo de terminação haverá acento. Então, a palavra útil é acentuada exatamente por ser uma paroxítona terminada em L. É assim que funciona. Agora, olha a palavra poker. A palavra poker, ela é também paroxítona, só que agora é terminada em quê? Em R, terminada em R. Tem R aqui na listinha? Não, não tem R na listinha. Então, por isso, ela é acentuada. Só que aí, poker tem uma pronúncia fechada, e aí leva o acento circunflexo. Agora, diante disso, o avaliador sabe como derrubar o candidato. Ele gosta muito da paroxítona terminada em ditongo. E aí o camarada coloca, por exemplo, a palavra relatório. Qual é a intenção? Tentar derrubar o candidato pela falta de atenção, ou até mesmo pelas pronúncias. Então ele vai olhar para cá e vai reparar, ó, relatório, e termina com O. E se termina com O, quadrinho básico não tem acento, não é, Sidney? Mas aí reparem, ela não termina apenas com O. Não é uma vogal que está ali sozinha. Ela termina, na verdade, através de um ditongo. E se termina através de ditongo, com certeza vai ter acento. Então, toda paroxítona terminada em ditongo tem acento, meu companheiro. Agora, são palavras simples do dia a dia, como relatório, secretária, como água, égua e por aí vai. Agora, diante disso, o avaliador ainda vai tentar mais uma para te derrubar. Ele vai utilizar as paroxítonas terminadas em ditongo que possuem um til. Então, o camarada coloca aqui, por exemplo, órfão. Aí o que alguns candidatos pensam? A palavra já está acentuada, já tem o til, está tranquilo. E não é verdade. Quando a gente fala de acentuação, obrigatoriamente a gente fala de acento circunflexo e de acento agudo. É assim que a banda toca. Ah, sim, mas e aquele tal de acento grave lá da crase? Aquilo lá é um processo à parte, meu companheiro. É apenas para indicar uma fusão entre a preposição mais a artigo. Pode ver que a forma é até diferente. O acento agudo aponta para um lado, o acento grave aponta para o outro. É diferente. Agora, til não é acento. Til é marca de nasalização. Até mesmo porque se fosse um acento, a gente não ia falar órfão. A gente ia falar o quê? Orfão. E não é o caso. Então aqui, reparem que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Por isso é uma paroxítona. E é uma paroxítona terminada em ditongo. Portanto, acentuada. Até aí, tudo bem? Beleza, não é? Agora, o avaliador, ele pode trabalhar com palavras que realmente podem derrubar o candidato, mas aí você tem de ficar atento. Então vamos lá. Olha uma palavra interessante para cair na sua prova. Você já anotou esse quadrinho básico? Anotou, né? Anota aí, dá um pause, anota, deixa no teu caderninho para você poder acompanhar. Ó, eu vou colocar aqui umas palavras, né, para a gente poder acompanhar isso daqui de forma mais clara. Só vou apagar para não ficar tão poluído visualmente, afinal de contas o nosso quadrinho aqui é pequenininho, né? Então acompanha aqui comigo, ó. Palavra interessante para cair na prova é a palavra hífen. Aí, para a gente poder fazer um trabalho aqui, eu vou colocar a palavra item aqui do lado. Aí nós vamos avaliar essas duas palavras no singular por enquanto, ó. E aí você vai reparar que no seu quadrinho tem lá A, E, O, EM, EM. E os plurais, não é? Então, quando é oxítona, é acentuada. Quando é paroxítona, não é acentuada. Então, olha para a palavra item. Ela é uma paroxítona terminada em EM. O EM, que está no nosso quadrinho. Portanto, ela não leva acento. Agora, olha a palavra hífen.
ela é uma paroxítona também, e ela também é terminada em "em". Olha só que parada louca. Só que é o seguinte, não é terminada em "em", ela é terminada, na verdade, em "n". E o "n" não está lá dentro daquele nosso quadrinho básico. E se não está dentro do quadrinho básico, a palavra hífen é acentuada. Então, item não é acentuada. Hífen é acentuada. Agora, vamos jogá-las para o plural. Eu vou botar hífens e itens. Avalia comigo primeiro a palavra itens. Ela também é paroxítona e é terminada em "ens", que está lá no nosso quadrinho. Então, se é terminada em "ens", ela não leva acento. Mas aí olha o problema com a palavra hífens. Ela é paroxítona terminada em "ens", que está no nosso quadrinho. Então, a palavra hífen no singular tem acento, mas a palavra hífens no plural, ela não tem acento. E se você tem o hábito de mandar muita mensagem aí no WhatsApp, né, SMS, essas paradas assim, você vai reparar que o teu celular, ele corrige colocando hífens no plural. Afinal de contas, se hífen no singular tem um acento, como é que hífens no plural não vai ter? Mas a verdade é que não tem, por ser uma paroxítona terminada em "ens". Então, meu companheiro, grava isso para a sua vida. Não dá mole, porque o camarada pode tentar te derrubar com esta expressão, ok? Agora, tirando isso daqui, a gente tem mais um outro elemento básico. Esse era o processo básico, o primeiro processo. Agora, qual é o segundo processo básico? É o hiato. Então, vamos dar uma estudada rápida no hiato. Ó. Quando a gente pega o hiato, o que é o hiato? O hiato, conceitualmente falando, é uma lacuna. É um processo de isolamento. Afinal de contas, você já deve ter escutado alguém falando assim, sei lá, dando uma entrevista, um artista. Ah, houve um hiato na minha carreira, né, na minha vida. É porque teve uma lacuna. E aí, dependendo da situação, dependendo do contexto, é óbvio que não é algo bacana a ser lembrado. É uma lacuna em que o camarada deixou de progredir naquele segmento que ele trabalhava, ou então em sua vida pessoal, sei lá. Mas hiato é um elemento de isolamento, é um hiato, né? É uma lacuna. E aí pensa comigo, se é um elemento de isolamento, se é uma lacuna, eu vou isolar um termo. E aí eu tenho as vogais e as falsas vogais. Eu tenho as verdadeiras, A, E, O, e eu tenho as falsas, I e U. Quem você vai isolar? A pessoa que é verdadeira na sua vida ou a pessoa que é falsa? O falso, não é não? Então aqui a gente vai isolar o I e o U. Então, vamos trabalhar nas regras de hiato com as letras I e U. Sozinhas ou acompanhadas da letra S. E aí vamos ver alguns exemplos. Ó. Saída, saúde, faísca e por aí vai. Então vamos lá. Ó. Reparem. Saída, saúde e faísca. Em saída, o I ficou o quê? Isolado. Sa-i-da. Em saúde, o U ficou isolado. Sa-u-de. Beleza. E em faísca, ó. Fa-is-ca. O I não ficou isolado, mas ele ficou acompanhado da letra S. Então, esta é a regra do hiato. Nós vamos deixar o I e o U sozinhos ou acompanhados da letra S ali na formação da sílaba. Aí você vai pensar assim comigo, ué, Sidney, mas se eu vou deixar o I e o U isolados, por que o U do urubu então não tem acento? Tem uma posição, é claro, não é à toa, não é a esmo. Na verdade,
este I, este U, eles estarão na posição de segunda vogal da estrutura. Reparem que em saída você tem o A, que é a primeira, o I funcionaria como a segunda. Em saúde, a mesma coisa, você tem o A, que é a primeira, o U, que funcionaria como a segunda. Até aí tudo bem? Aí o aluno vai contestar, vai falar assim, ué, Sidney, mas na palavra saída, eu tenho uma paroxítona terminada em A. Não deveria ter acento, não é verdade? É assim que eu aprendi lá na escola, foi assim que eu aprendi na gramática. Você agora há pouco, com aquele seu quadrinho básico, acabou de me mostrar isso. A palavra em que a sílaba tônica está na penúltima sílaba é terminada em A, é O, e na terminação em não leva acento, não é verdade? Só que é o seguinte, a regra do hiato, ela se sobrepõe à regra da paroxítona. Então, meu companheiro, viu o I e o U sozinhos ali na sílaba, é claro, na posição de segunda vogal, e acompanhado da letra S, é óbvio que vai receber acento pela regra do hiato. Tem pegadinha aí, Sidney? Tem, meu companheiro. E é um nome próprio. Vamos lá. Eu coloco aqui a palavra Luiz com S e Luiz com Z, e Luísa com S e Luísa com Z. Aí vamos analisar, vamos analisar. A palavra Luiz, ela vai isolar o I acompanhado de S. Luiz. Então, I sozinho, o sozinho, ou então acompanhado de S, sempre vão levar acento pela regra do hiato. Então, a palavra Luiz com S, ela tem acento. Mas e a palavra Luiz com Z? Obviamente não vai ter acento. Vai ficar Luiz. Beleza. Só que o I vai vir acompanhado da letra Z. E se está acompanhado da letra Z, não leva acento. Só levaria acento se estivesse acompanhado da letra S. Então, Luiz com S tem acento, Luiz com Z não tem acento. Agora, e as palavras Luísa com S e Luísa com Z? Tanto faz, porque a gente agora vai deixar o I sozinho, isolado. Luísa, tanto com S quanto com Z. Então, o I ficou sozinho? Ficou. Isolado? Então, entra na regra do hiato. Então, tem acento tanto em Luísa com S e em Luísa com Z. Não vai ter acento em Luiz com Z. Ok? Tranquilo ou não tranquilo? Ah, Sidney, mas eu me chamo Luiz, meu nome é com S, não tem acento, eu me chamo Luiz, é com Z e tem acento, aí são outros 500, né, meu companheiro? Alguém errou, pode ter certeza. Aí acaba dando margem para muitos erros, por diversos motivos, até mesmo porque hoje em dia está tudo bonitinho, né? Mas antigamente no interior do Brasil, meu irmão, você ia para lá, para o cartório, para poder se chamar João, você ia de lá se chamando Antônio. Então, meu irmão... Aí, diante disso, deixaram meio que de lado os nomes próprios. Mas não significa que o avaliador esperto não possa usar um nome próprio, como, por exemplo, o nome Luiz, que tem todo o respaldo gramatical para as questões de acentuação, ok? Então, vamos lá, Tem mais uma regra básica, hein? São os monossílabos tônicos, meu companheiro. Aí, quando eu falo de monossílabo tônico, não tem para onde fugir, né? Teremos de falar em todas as vogais. Então, vamos lá. Eu tenho A, E, O de um lado, I e U do outro. Então, separa as vogais das semivogais. Aqui, é claro, também seus plurais. Quando for terminado em A e O, simplesmente tem acento. Exemplos bobos, pá, pé, pó, tem acento. Pás, pés, pós, tudo tem acento. Agora, quando é terminado em I e U, simplesmente não tem acento. Então, aí, o pi da matemática não tem acento. E quando o cara fica puto contigo que manda você tomar no olho, não, olha, também não tem acento, meu companheiro, porque todo monossílabo tônico terminado em U
não tem acento. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai reforçar em cima das regras em ordem na gramática todos esses processos que a gente acabou de ver. Mas você já tem a regra básica. E agora, meu parceiro, é só cair para dentro. E qualquer dúvida, é só lembrar daquele quadrinho que eu fiz com vocês no início da aula. Lembrou do quadrinho? Ah, tá, tranquilo. Então vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo, deixa eu apagar aqui, ó. Casos específicos de acentuação. Aí a gente vai batendo um por um, só para vocês perceberem como agora ficou mais simples. Então vamos lá. Monossílabos tônicos. Acentuam-se os monossílabos, né, terminados em A, E, O ou as, es, os. Então, mas, res, popós. Ou seja, os monossílabos tônicos terminados em I e U não levam acento. Oxítonos. Acentuam-se os terminados em A, E, O, em, ou então as, es, os, ens. Exemplos: está, estás, prevê, prevês, amém, reféns. Tudo isso leva o acento por sua terminação. Agora, olha que interessante a regra da paroxítona. E aí é por isso que o aluno se desespera, porque é coisa pra caramba. Então ele vai pegar aqui, ó, paroxítonas acentuam-se os terminados em, primeira, paroxítona terminada em i ou is e us, como por exemplo, jure, jures e vírus. Mas é só você pensar, tá naquela regrinha básica? Olha só, vou botar mais uma vez aqui, ó, a, e, o, em, i, as, es, os, ens. Se o i, o is e os não estão ali dentro, é óbvio que vai ter acento. 2, e uns, como por exemplo, álbum e álbuns. Tá ali dentro? Não. Então por isso tem o quê? Tem o acento. Terminação aqui, ó, on e ons, como íon, íons, prótons. Este tipo de terminação tá aqui, por exemplo? Não tá. Agora, olha o número 4. Vamos fazer uma reflexão aqui agora, para que você possa anotar no seu material. Antigamente, recebiam acento por este processo. Então, né? Então, voos, enjoos, tudo isso levava acento. Toda palavra com letra duplicada, antigamente, tinha acento circunflexo na sua primeira letra. A segunda ficava sem o acento. Agora, diante da nova reforma, tiraram todos os acentos das palavras com letras duplicadas. Então, em voo, enjoo, voos, enjoos, creem, leem, deem, veem, todas essas palavras simplesmente deixaram de ter o acento. E agora a gente vai fazer uma reflexão rápida, básica, para que você possa entender isso rapidamente. Daqui a pouco a gente volta aqui, tá? Não vou nem apagar ali não, porque eu vou aproveitar. Então acompanha aqui comigo, ó. Antigamente a gente aprendia assim, ó. Crer, ler, de, ver. Era um macetinho que tinha na escola. Tenta lembrar. Aí a gente tinha estas estruturas no singular. Para jogá-las para o plural, a gente duplicava a letra e mantinha um acento, ó. Creem, leem, deem e veem. Era assim que funcionava. Agora, meu companheiro, o que a gente, na verdade, precisa trabalhar aqui? A gente precisa entender que as pronúncias e as grafias são diferentes. Então, eu digo ele crê e eles creem. E eu vou falar eles creem com ou sem acento. E foi assim que a reforma entendeu. Esse acento não faz a menor diferença para a pessoa. Ela vai continuar falando do mesmo jeito. Então, eles espertamente chegaram aqui, ó,
e tiraram os acentos das letras duplicadas. Então, hoje em dia, na língua portuguesa, as palavras com letras duplicadas não têm mais acento de forma alguma, ok? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos para a próxima estrutura aqui, ó. Olha só que interessante, a estrutura de número 5. Eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos, ó. Paroxítonas terminadas em R, X, N ou L, elas têm acento, como ímpar, látex, hífen, túnel e por aí vai. Aí é o seguinte, aqui você vai reparar que são letras diferenciadas. Tem até um macetinho nos cursinhos, né? O roxinol, ó. Roxinol. Aí o cara faz assim, ó. Opa, são as palavras que são acentuadas pela mesma regra, né? São paroxítonas terminadas em R, X, N ou L. Tem bancas que não dão a menor atenção para isso. Então o camarada simplesmente vai perguntar se tem acento ou não. Aí tem bancas que são, às vezes, um tanto quanto sem vergonhas, essa é a verdade, né? Sacanas. Aí o camarada bota assim, dentre as opções abaixo, assinale aquela que possui a mesma regra de acentuação. Então, né, coloca pares ali, ou então até 3 elementos e pergunta quais são as palavras que são acentuadas pela mesma regra de acentuação. Aí você olha e não acha a resposta de jeito nenhum. Aí você pensa, caramba, essa questão vai ser anulada, mas saiba que aquele avaliador já programou algo de especial para você. E aí, de repente, ele vai colocar palavras como ímpar e látex. Aí você vai pensar, ué, mas ímpar é acentuada porque é uma paroxítona terminada em R. Látex é uma paroxítona porque é terminada em X. Então, por isso leva acento, e R e X são diferentes. É, meu companheiro. Só que tem avaliador que vai jogar em cima do teu calcanhar de Aquiles, em cima desta lacuna da língua portuguesa. E ele vai dizer que ímpar e látex são acentuadas pela mesma regra de acentuação. Então, ó, grava para a tua vida estas terminações aqui, ó. R, X, N, L. O famoso roxinol. E aí você vai saber que tem banca, tem avaliador que trabalha em cima disso daqui. Agora, Sidney, e a minha banca? Eu quero saber a minha banca. Meu parceiro, não sei. O cara pode inventar no dia. Vai depender do que ele tirou, como é que ele estava. Dormiu bem com a patroa? Dormiu. Então, ele não vai tentar fazer essa sacanagem. Ih, não dormiu bem com a patroa não, tá boladão. Então, ele pode fazer essa sacanagem. Então, meu parceiro, você tem de estar preparado para tudo. Para de pensar, caraca, tem uma solução fácil. Ah, mas como é que vai ser para mim? Meu irmão, fica atento a tudo. Se prepare para tudo, sempre. Em língua portuguesa não adianta. Você tem que estar preparado para tudo. A videoaula aqui, a aula no teu cursinho presencial, ainda assim não vão ser suficientes. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar mais e mais ainda. Tem que dominar aquilo dali que está ali, porque não vai ser só para a tua prova, né? Serve para a vida de forma geral. Então, venha comigo aqui, ó, continuando. Esse daqui, ó, o ponto 6, é o elemento que mais cobram. São as paroxítonas terminadas em ditongo. Aí, exemplo, água, mágoa, série, ciência, órgão e por aí vai, meu companheiro. É claro que você tem de estar atento e perceber que tem palavras que são, teoricamente, paroxítonas terminadas em ditongo, mas que podem não ser realmente com aquela pronúncia. E aí você tem secretária e você tem secretaria. E aí já é o quê? Já é diferente. Já não é mais uma paroxítona terminada em ditongo. Aí você já tem uma pronúncia diferenciada. Então, secretária, ó, secretária tem acento. Paroxítona terminada em quê? Em ditongo. E secretaria, ó, secretaria, então já é uma paroxítona terminada em A e por isso não vai ter o quê? O acento. Então, fica ligado. É claro, é uma pegadinha? É. Mas é algo que faz parte do teu dia a dia. Você sabe que tem secretária e secretaria. Então, como é que você vai dar mole? Então, não dá mole. Então, para finalizar, a 7ª situação aqui são as palavras terminadas em PS, an e
ans, né? O an com tio, tá, galera? Então aqui, ó, bíceps, ímã e ímãs. Ó, ímã e ímãs. A pronúncia é estranha, né? Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma paradinha para ir para o próximo bloco, tá? Porque é muita coisa, né? Então a gente vai dividir aqui agora a primeira parte, daqui a pouco a gente continua na nossa segunda parte. Então, meu companheiro, até daqui a pouco, tá? Até logo! Clique like.